Tentar equilibrar todos os pratos da vida é o que provavelmente tá te deixando maluca. Não importa qual seja a tua profissão, eu acho que isso é um problema quase que universal, principalmente na vida da mulher. É claro que muitos homens talvez também passem por isso, mas acredito que as mulheres falem muito mais sobre os problemas, sobre os próprios problemas. E isso de tentar equilibrar todos os pratos da vida é uma coisa muito engraçada, assim. Eu acho que muitas mulheres têm aquela coisa de ver uma foto antiga e sentir aquele sentimento de eu era mais bonita, eu era mais feliz, eu era mais completa. E às vezes não é necessariamente isso. Às vezes você só tava dando tudo de si em outra parte da sua vida. Exemplo muito básico, muito simples aqui. Quando eu comecei na academia, eu não criava conteúdo pra internet, eu ficava muito na minha, então eu atendia só ali as clientes que vinham no salão, postava uma coisinha ou outra. Então, o meu foco total era sempre a academia. Então, eu ia pra academia 5 vezes na semana, eu comia extremamente limpo, porque o meu foco tava 100% naquilo. E eu acho que tudo bem. Eu acho que existem fases em que tu vai estar 100% focada naquilo e existem fases que tu vai diminuir o teu foco pra focar em outra coisa. Então, eu ia pra academia 5 vezes na semana, eu comia extremamente limpo, porque o meu foco tava 100% naquilo. Desde então, eu acabei fazendo muitas coisas. Eu comecei a criar conteúdo pra internet, eu comprei meu carro, eu comprei meu primeiro apartamento, e isso tudo significa mais dinheiro. Então, significa que você precisa trabalhar muito mais. Então, o meu foco automaticamente diminuiu muito e diminuiu sem eu nem perceber. Abrindo aspas aqui, eu não estou falando pra você ser um completo irresponsável, tá? Eu não estou falando que você precisa largar de mão de várias coisas que te fazem bem porque você não consegue equilibrar todos os pratos da tua vida. Não, o ponto do meu vídeo aqui é que talvez se tu afrouxar um pouco, talvez se tu baixar um pouco essa tua régua, tu consegue fazer muito melhor do que o que tu tá fazendo agora, colocando tanta pressão em ti. Agora eu vou pra academia 3 vezes na semana pra fazer musculação e eu tenho 3 vezes na semana aula de Muay Thai também. Ou seja, tecnicamente é pra eu ir 6 vezes na semana. Mas, o que acontece? Às vezes, eu acabo faltando o Muay Thai, porque o Muay Thai é na parte da noite, e na parte da noite eu também trabalho. E eu não vou ficar com aquela energia péssima de, ai não, hoje eu tenho Muay Thai, então eu não posso trabalhar, então não pode vir cliente. Não, eu simplesmente não tenho o privilégio de pensar desse jeito ainda. Eu ainda não trabalhei o suficiente para pensar assim. Então eu preciso de cliente e eu preciso pensar que eu quero que elas venham. Então, é uma coisa que eu decidi que eu não vou esquentar minha cabeça. Eu vou no Muay Thai, normalmente eu costumo ir 2 vezes no Muay Thai, porque uma vez eu sempre acabo tendo cliente, então eu já vou 5 vezes na academia. E isso já é muita coisa. E eu tava numa época que eu tava tentando equilibrar todos os pratos da minha vida e não tava conseguindo equilibrar nenhum. Então, eu precisava ter uma rotina em que a criação de conteúdo fosse meu foco, mas eu queria ir 5 vezes na academia e eu queria comer muito porque eu queria ganhar massa e eu não estava fazendo nada. Eu não estava fazendo nada. Eu não conseguia ir pra academia nem 3 vezes na semana pra falar, não, pelo menos eu fechei o mínimo. Eu não conseguia, porque a minha cabeça ficava uma bagunça, a minha cabeça ficava um monte de aba aberta e eu simplesmente não conseguia dar conta de tudo. A minha cabeça parecia que não deixava eu fazer nada direito. E quando eu fui renovar meu contrato da academia, eu falei, eu vou só 3 vezes na semana. Eu vou organizar isso, eu vou 3 vezes na semana. E, gente, ir 3 vezes na semana foi o que me salvou de não ficar parada, tá? E aí, o que acontece também, em dezembro, eu normalmente nem piso na academia, porque dezembro no salão é muito movimentado. Então, dezembro do ano passado, o que eu fiz? Eu comecei a ir na aula de funcional. Então, eu ia com um monte de senhorinha às 5 horas da manhã, mas foi um método que eu achei pra mim me movimentar. Porque naquele mês eu não tava focada em ganhar massa, eu não tava focada em fazer uma musculação super forte. Não, eu só tava focada em continuar movimentando meu corpo e não deixar eu ficar parada.
Sempre que eu vejo que eu tô me sentindo meio mal, que eu tô me sentindo meio perdida, eu paro e eu penso, eu não preciso equilibrar todos os pratos da minha vida. Se eu der 80, 70% em uma área da minha vida, às vezes nesse momento é o que eu consigo dar, então vai ser o meu 100% agora. Então não tem por que eu me sentir tão mal e tão sufocada com uma coisa que às vezes quando a gente para e olha, a gente pensa, cara, nem é tão importante assim. E eu sempre fui uma pessoa que eu tive muito problema com constância. E eu acho que é justamente por isso. Porque eu sempre queria começar já dando o meu 100%. Eu sempre queria ser a melhor naquilo que eu fazia. Por exemplo, vou voltar um pouco pro exemplo do Muay Thai para vocês entenderem. Eu sou uma pessoa zero esportiva, tá? Eu nunca fui do esporte, eu nunca fui de nada que mexesse o corpo. Então, eu faço musculação e era o que eu fazia. E eu entrei pro Muay Thai com a cabeça muito leve, eu entrei com um pensamento de eu estou indo porque eu quero fazer um cardio, porque eu quero me movimentar mais, quero ter uma aula um pouco mais dinâmica, eu não preciso ser a melhor, eu não preciso ser profissional. E não que eu não queira fazer bem feito, mas às vezes a gente tá em tempos diferentes. Às vezes a nossa vida demanda coisas diferentes da gente. E a gente fica se cobrando, fica se martirizando, fica se comparando às vezes com a blogueira que tem uma vida completamente diferente, se comparando com alguém que leva a academia como um lifestyle, leva a academia como ponto alto. Então, às vezes, a gente passa tanto tempo se comparando e se martirizando por não estar fazendo, quando, na verdade, tu podia estar indo e tá dando o teu 50%. Pelo menos dando 50%. Tu ia estar indo, que já é muita coisa. Às vezes a gente esquece que não é no 100% que as coisas acontecem. É no 50% hoje, 50% amanhã, 50% depois de amanhã. Então, assim, às vezes a gente não começa algo ou a gente fica tão triste porque a gente não consegue dar o nosso 100%, mas na verdade a gente esquece que não é no 100% que se começa, não é no 100% que tu mantém alguma coisa. Até porque ter constância não significa ir lá e dar 100% todos os dias, mas significa que hoje eu vou dar 70, amanhã eu vou dar 100, no outro dia eu vou dar 50. E é assim, porque a vida é assim. Às vezes a gente esquece e a gente é tão maldoso com nós mesmos, né? A gente pensa tantas coisas. Eu tenho uma frase muito interessante e é desse livro aqui, eu acho. No curso de Nossas Vidas, falamos mais com nós mesmos do que jamais falaremos com qualquer outra pessoa. Mas que nossas palavras nem sempre são gentis, sinceras, úteis, nem mesmo respeitosas. Grande parte do que dizemos para nós mesmos nunca diríamos para pessoas que amamos ou com as quais nos preocupamos, como nossos amigos ou filhas. Essa frase é desse livro, talvez você deva conversar com alguém. É um livro que fala muito sobre vivências no geral, sobre como a gente lida com as coisas. Eu acho que casa muito bem no que eu tô tentando falar pra vocês. Então, que a gente seja mais legais com nós mesmos, a coisinha da nossa cabeça seja um pouco mais paciente, seja um pouco mais acolhedora, porque com certeza vai fazer a gente chegar mais longe do que se a gente for inimigo dela. Tentar equilibrar todos os pratos da vida vai fazer justamente com que tu perca certas experiências, porque tu não vai querer começar algo novo, tu não vai querer mudar alguma coisa na tua rotina, porque tu vai saber que tu não consegue dar 100% naquilo. A gente acaba deixando de viver porque a gente quer ficar dentro da nossa bolha, fazendo só as coisas que a gente já conhece, as coisas que são fáceis, e não dando prioridade para outras coisas, porque a gente não quer mexer nisso. Inclusive, eu acho que faz parte da vida, é impossível você viver com todos os pratos equilibrados, é impossível você viver com todas as áreas da sua vida bem resolvidas. É isso, eu espero muito que vocês tenham gostado desse papo, que a gente consiga ser cada vez mais gentil com nós mesmos, porque isso vai fazer a gente chegar muito mais longe e às vezes falta alguém para pegar na nossa mão e falar, olha, tá tudo bem, não precisa colocar tanta pressão nas coisas, tá bom? Eu espero muito que vocês tenham gostado. Um beijo e até o próximo.